Olá pessoal, bem-vindos vocês aqui no nosso canal. Vamos a mais um super vídeo de hoje explicando alguns assuntos do momento, né? O que são os chapéus brancos, né? O que são os chapéus brancos? Então você fique conosco até o final, que a gente vai contar para vocês o que são os chapéus brancos e desse plano de libertação da humanidade. Então fique conosco até o fim aí, tá? Larga o vídeo aí, vamos lá então. Vamos lá, então agora a gente está falando sobre os chapéus brancos. O que são os chapéus brancos? É digamos, a elite mundial da Aliança da Terra que está comandando a parte da libertação do planeta Terra. Então existe um plano para salvar o mundo dessa aliança global mundial para a libertação do outro grupo que é dos chapéus negros, que eles chamam os chapéus negros, né? Que por sinal até vou botar um chapéu negro aqui para a gente ficar assim, ó. Chapéus brancos, chapéus negros. Existe esse plano mundial para a redefinição de todo o sistema, inclusive trocando uma moeda mundial, inclusive com toda a participação política e econômica da libertação do planeta. Então pode dizer que os chapéus brancos são os anciões que estão trabalhando nessa grande libertação da Terra, a aliança militar, os militares do bem e todas as pessoas que se propõem a trazer a libertação da Terra, todos que estão se propondo. Eu tenho até na foto do cartaz ali uma foto da Melania Trump, que ela aparece seguidamente com o chapéu branco, né? Como se fosse assim, digamos, um símbolo do chapéu branco. Também a Lady Di aparecia sempre com o chapéu branco e outras, inclusive a nossa Michelle também, Bolsonaro, ela aparece seguidamente com o chapéu branco, porque eles são, digamos, esse chapéu simboliza que eles estão trabalhando para a Aliança da Terra. Então, a Aliança da Terra é composta pelos chamados anciões chineses, que são um grupo de algumas famílias antigas da China, que através da sua descendência acumulou uma quantidade de ouro muito grande e que esse ouro está sendo destinado aos poucos para a reconstrução do mundo. Então esse grupo chamado de os anciões chineses, que nem sempre moram na China, eles podem estar em outros locais, né? São responsáveis pela guarda de uma grande quantidade de ouro que existe na humanidade, que será destinado para a libertação da Terra e de todos os países necessitados. Então, são poucas pessoas, né? 5, 10 pessoas, esses chamados anciões chineses, né? Além desses, tem também o chamado Trust Saint-Germain, que é um fundo também humanitário de grande quantidade de ouro que está acumulado para ser distribuído para a Terra no devido momento. É muito ouro, inclusive tem base até do início de Saint-Germain, porque Saint-Germain começou a pensar na prosperidade mundial. Então o fundo Trust Saint-Germain tem alguma coisa a ver com digamos, a essência do que Saint-Germain trouxe para a Terra, por isso tem esse nome, né? E agora vou tirar aqui o chapéu branco, eu não sou chapéu preto, sou chapéu branco, que não me olhe, não me classifiquem mal aí. E existe também a coordenação dos militares do mundo, que são da Aliança da Terra, geralmente são dos Estados Unidos, o grupo dos militares do bem, que estão trabalhando para a libertação da Terra, para a queda e deposição dos chapéus escuros, né, que são a pirâmide, aquele topo da pirâmide de poder. Eu vou colocar o topo da pirâmide de poder aí, né? A gente vê no topo, né, as famílias britânicas, as famílias da monarquia britânica, os reptilianos, os sionistas, todos esses são o topo da pirâmide, né? Especialmente esses que eu falei, que estão sendo destituídos agora aos poucos. Aí são representados por vários grupos, né? Como o Vaticano, a City of London e Washington DC. Esses três pilares: Washington DC, City of London, né? Que é a cidade de Londres, que era da rainha, monarquia britânica, e o Vaticano. Esses três pilares dos chapéus negros da Terra, os três pilares, os três bases, tudo se baseia em cima deles, né? Eles que são o suporte dessa pirâmide maligna. E nós, o povo, sendo os seus massas de manobra, sustentando toda essa estrutura gigantesca milenar, de muitos anos. Então, os chapéus brancos são todo esse grupo da Aliança da Terra, que são representados simbolicamente por uma pessoa de chapéu branco, como a gente vê da Melania, do Capitão, né? E outros mais, do Loirão, especialmente o Loirão, que ele é o chefe da Aliança da Terra. O Loirão é o chefe da Aliança da Terra. Ele e o Putines, eles são os dois chefes da Aliança da Terra. Vocês podem pensar o que quiser, que Putin é do mal, que não sei o que mais, né? Então as pessoas estão lidando com informações muito distorcidas e caindo na falsa conversa da mídia, porque tudo que a mídia fala é mentira, né?
Então tem também esse grupo que é dividido economicamente como os BRICS, né? O BRICS então faz parte da Aliança da Terra, o BRICS faz parte dos Chapéus Brancos, que é uma aliança entre países como Rússia, Índia, a África do Sul, China. Então são 5 países do BRICS e agora tem mais 90 países que estão se unindo ao BRICS. Eles são formados desde 2008 e foram formados após uma grande crise financeira dos Estados Unidos e agora estão se mostrando como o bloco mais fortalecido da Terra, que está combatendo a CAB escura, né? Que são os chapéus negros, pois a CAB escura estava diante de uma grande crise mundial lá desde 2008 e eles não tinham como pagar as suas contas e tal. Então eles imprimiram dinheiro sem lastro. Lá o Federal Reserve, que era o seu... Até vou colocar uma foto aí do Federal Reserve enlonado, tudo com uma tapume, né? Que ele não existe mais. Então a CAB escura utilizou o Federal Reserve americano, que é uma entidade particular de propriedade dos Roths, né, eles são donos do Fed. Os Estados Unidos não tem o Banco Central próprio, esse é o banco particular. E esse banco particular imprimia dólares à vontade. Então eles podiam imprimir, é como se eu tivesse o dono da maquininha, né, de dólares, e eu disse, eu vou imprimir $1 bilhão, eu vou fazer um suborno aqui, vou fazer um suborno ali, vou dar para tal juiz, não sei o quê, e eu poderia conquistar o mundo, eu sozinho poderia ser o dono do mundo se eu pagasse $1 bilhão para um, $1 milhão para outro, $1 milhão, porque eu tenho a maquininha, eu faço o que eu quero, se eu quero 5 bilhões, 10 bilhões, eu imprimo e acabou. E assim eles o fizeram, né, dando dinheiro para todos os setores, né, jurídico, financeiro, econômico, midiático, enfim, médico, farmacêutico, currículos escolares, né, e todas as instituições foram aparelhadas ao longo de séculos, mas mais precisamente ao longo nos últimos 50 anos, né? Desde a partir dali dos anos 40, 50, eles foram assim muito fortes em imprimir dinheiro e comprar o mundo todo. Eles pessoas do setor financeiro, e não só compraram, como também colocaram essas pessoas ali, né? Compraram todos os políticos, compraram todas as escolhas, né? Din-din, você sabe o que é isso, escolha, né? Din-din, confirme, né? Compraram todas as escolhas, compraram todos os presidentes do mundo, né? Nem só compraram, como colocaram eles lá, né? Porque essas din-din que eu falei, né? Essas escolhas sempre foram criadas por eles, pelo sistema Dominion, né? Dominion e também outro sistema que era particular deles, tudo da mesma família, né? Eles controlavam o mundo e detinham assim uma quantidade de dinheiro absurda para fazer isso. Como eu falei, eles eram dono da máquina de fazer dinheiro, que era o Federal Reserve, eles imprimiam dinheiro quanto quiser, né? E aí vamos imprimir 1 trilhão, vamos imprimir um 4 trilhão, ele ia imprimir dinheiro sem lastro. O dinheiro, para vocês entenderem, o dinheiro, ele é simplesmente o papel, ele é um meio de troca. Então, antigamente falei assim, a pessoa tinha o ouro, né? Mas como era difícil para circular com ouro, né? E era perigoso fazer viagem. Desde a época dos Templários começou isso, né? Os Templários e os Cruzados iam lá para Jerusalém para combater os muçulmanos e eles tinham muita riqueza para fazer isso, mas eles não podiam levar ouro lá para as cruzadas, porque sabiam que era um grande perigo deles serem atacados, abatidos e certamente iam perecer por isso. Então eles depositaram esse ouro dentro de uma instituição, né? E essa instituição garantiu para eles e deu um papel, diz, olha, aqui tu tem 1 quilo de ouro comigo, né? Que tu vai templário, tu vai viajar, então eu te dou um papel que vale 1 quilo de ouro. Quando tu voltar da viagem, tu vem aqui e tu resgata esse ouro, né? E tu vai continuar fazendo a tua vida, entende? É assim que começou o dinheiro. Só que era necessário que a pessoa depositasse o ouro lá, né? Então, só que aí lá em 1970, praticamente, né? Com Richard Nixon, que é com a G do Vietnã, G-U-E-R-A do Vietnã, eles precisaram imprimir ainda mais dinheiro, e não tinha. Então o Nixon disse, para com essa história de lastro ouro, não precisa lastro ouro, ninguém está sabendo, entre nós, a gente não vai ter ouro e nós vamos imprimir dinheiro a rodo, né? Então começou ali com a guerra do Viet, e então a partir dali então o dinheiro se tornou fiduciário, fictício, fantasia. Esse dinheiro que nós temos em mãos aqui, ele é fantasia, ele não existe, ele é
extremamente inflado, então eles pegam o dinheiro de uma pessoa e emprestam para 30 pessoas, né? Por isso que os bancos faturam tanto, né? E se as pessoas fossem lá resgatar o seu dinheiro, o banco não teria para dar para todo mundo. Só que como eles sabem que ninguém vai resgatar o dinheiro, eles pegam e emprestam. Então o dinheiro é fiduciário, é um dinheiro virtual, que não existe esse dinheiro. Esse dinheiro é falso, ele não tem valor nenhum. Por isso que o Fed cresceu tanto e por isso que os Roths cresceram tanto, porque eles tinham a maquininha do dinheiro. Então os chapéus brancos, o grupo do bem, disse assim, vamos parar com isso aí, vamos fundar o BRICS, que é justamente para combater esse setor que aconteceu naquele momento. O BRICS então pegou e disse assim, nós não vamos mais aceitar esse chamado petrodólar falso, nós vamos manter uma moeda nova que vai restituir o padrão ouro novamente. Então, para imprimir $1 é necessário um pedacinho de ouro guardado no Fort Knox dos Estados Unidos ou nos bancos centrais, né? Então, estamos retornando ao padrão ouro que foi retirado por Nixon, presidente Nixon, em 1970, 80 ali do Vietnã. Então, a partir de agora, os chapéus escuros, que eram os donos da maquininha do Fed, né, que eram os sionistas, eles que eram dono dessa maquininha, da impressora, né, e aí eles disseram assim, isso para nós vai ser a nossa destruição, vai ser o nosso fim. Então nós vamos ter que fazer algum conflito mundial, alguma crise muito grande aí para parar com esse negócio de não imprimir mais dinheiro, né? Então eles criaram o tal do bichinho, criaram depois aqueles negócios lá pontudinhos, né? Para criar um pânico e um medo para que a humanidade focasse nesses bichinhos e esquecesse que estavam sendo logradas por eles. Então, a história é muito comprida aqui, não vou contar em detalhes, mas estou tentando resumir para vocês pegar o espírito da coisa, né? Querem mais informações? Estudem, né? Eu quero até falar para vocês que eu sou formado em administração de empresa, tenho também curso de economia, então estudei durante muitos anos sobre a origem do dinheiro, sobre toda essa situação, então eu falo com conhecimento de causa, não estou estudando só porque eu li na internet um artigozinho, né? Então nós vamos ter novamente uma moeda lastreada em ouro, o Drex no Brasil é uma moeda lastreada em ouro, não vai poder emitir nenhum Drex do Brasil se não tiver o ouro guardadinho ali no Banco Central do Brasil, né? Só que o Banco Central do Brasil, sabendo que nós estávamos com um governo, né, que era canhoto, né, ou pelo menos assim, ele pegou esse dinheiro, esse ouro que estava no Banco Central e escondeu no Fort Knox. Lá muito do dinheiro que é do Brasil está guardado lá, custodiado no Fort Knox dos Estados Unidos, né? Assim como outros países também o fazem. Assim como também a Venezuela, que nossa vizinha, também custodiou o seu ouro lá na Inglaterra, e a Inglaterra disse assim, agora eu não te devolvo mais, né? Bom, é brincadeira. Tá, então assim, os chapéus brancos, o que é? São todas essas pessoas que estão trabalhando para a libertação da terra, presidentes, mulheres dos presidentes, né? Pessoas que estão nesse controle do bem, para eliminar o controle das famílias Roths, da cabo escura da terra, dessa pirâmide maligna que assolou a terra. Então agora eles estão desesperados, os chapéus negros no caso, porque eles sabem que perderam, não tem mais vezes, eles só tinham a maquininha de dinheiro como seu grande trunfo, não tem mais, né? Agora eles vão dizer, puxa, nós estamos fritos, né? Então agora o BRICS está substituindo a nova hegemonia mundial, então eles avaliam que o ouro dessas recuperação da humanidade para bênçãos humanitários, para reerguimento da humanidade. Então, após esses novos valores, fora essas novas moedas lastreadas em ouro, que é o Drex, o rublo em ouro, o yuan em ouro, tudo ouro, né? E o petrodólar vai ser eliminado. Esse dólar que você tem talvez guardado aí no cofre, coisa e tal, vocês consomem com ele porque esse dólar não vai valer mais nada. E o dólar também vai ser substituído pelo dólar ouro, né, que é o dólar chamado arco-íris, tá? Então é isso que está acontecendo para a gente entender esse processo. Então a gente vai entrar agora nessa nova redefinição da moeda, que se chama a redefinição da moeda global, onde todas as moedas vão valer $1, um real, um Drex, um euro, não vai ter mais euro, tá? O euro também vai ter mais 2 meses, 3 meses, vai desaparecer, não vai existir mais euro. Vai botar as moedas da Europa, o peso, o peso é o escudo da Espanha, né? A peseta espanhola, a lira italiana, o marco alemão, essas moedas retornarão, todas vão valer $1. Então eu posso comprar, quanto é que custa tal objeto?
qualquer coisa, né? R$1, um marco, $1, €1, é tudo igual. Euro não, né? Então vai valer um por um, só que isso é uma coisa que vai assim um certo tempo até haver essa equiparação das moedas, mas isso já está acontecendo e o dólar, como eu disse, vai desaparecer totalmente. Então eu tenho também o nosso amigo Charlie Ward. Inclusive ele fez uma palestra no Rio de Janeiro muito bacana, que eu estava participando lá com a Ana Marins, Charlie Ward. A gente foi um dos palestrantes desse evento com o Charlie Ward, Ana Marins, Juan O'Savin, vários outros lá que estavam também, vários outros amigos da Ana Marins, e eles falaram muito sobre isso, que o Charlie Ward inclusive era uma pessoa muito bem conceituada nesse meio, né? E ele explicou muitas coisas lá. E ele confirma também que houve a retirada de 650 carregamentos de dólar, de ouro dos túneis que estavam no Vaticano, que eram toneladas e toneladas de ouro que foram levadas para o Forte Knox nos Estados Unidos, em Ohio, né? Então foram 650 voos carregados de ouro que saíram do Vaticano em direção aos Estados Unidos. Então o Vaticano ficou descapitalizado, ficou sem dinheiro, o Banco do Vaticano praticamente não existe mais, não tem mais recurso, né? Então todos esses recursos serão destinados aos países dos quais deram esse ouro para o Vaticano ao longo da história, né? Das conquistas, os espanhóis, os portugueses, que retiraram dos países pobres aqui da América Latina e levaram para a coroa britânica e para os países ali do Vaticano, né? Depois tudo caiu no Vaticano e na coroa britânica. E esse ouro está sendo restituído. Isso é a obra dos chapéus brancos, dos white hats, né? Então a gente vê que isso está mudando muito o destino do mundo e nós estamos num processo de melhoramento, de libertação do mundo. O mundo será soberano novamente, essas famílias Roths vão deixar de existir, já estão sendo eliminadas, né? Que ainda tem que ser devagarinho para não causar um conflito maior, né? Porque há a possibilidade de haver uma retaliação dessas famílias, que eles têm muito poder, eles têm muitos exércitos a seu lado, né? Que ainda trabalham para o domínio da escuridão. Isso está sendo retirado de uma maneira lenta, especialmente através do Putin, que ele vai nos focos lá na UCR, destrói aquele laboratório, destrói aquele túnel, destrói aquela situação. Então é o que está acontecendo nesse momento. Então acreditem, creio no plano, não entre em conversa de botequim, tá? Não entre em pessoas que estão falando falsas informações, que o Drex é para controle, que o Putin é do mal. Isso aí são informações distorcidas, semeadas pela própria escuridão. Vocês têm que pesquisar em fontes sérias. Vem aqui no meu canal, nos canais dos meus amigos que falam disso aqui, para vocês entenderem o que estão falando, né? Cuidado, que tem muita gente que não tem informação, passa o que acha da sua cabeça, está iludindo as pessoas e deixando as pessoas totalmente desinformadas. Então, chapéus brancos, resumindo o que são: um grupo de pessoas da Aliança da Terra que está trabalhando para a libertação do planeta. Chapéus negros, o que são? É o oposto, são a Cabo Escura, esse grupo que normalmente é liderado pela essa pirâmide sionista, que é a monarquia da Inglaterra, que já não existe mais, que já caiu, né? Essa pirâmide da ponta sionista, que também está sendo destituído, né? Que são alguns maus elementos dentro desse grupo, né? Vou repetir, são maus elementos que assolaram a Terra, as famílias Ilume, as famílias Roth, né? São poucas pessoas, é um punhado de pessoas, dá para contar nos dedos, né? Que dominam um setor que vem abaixo, que domina a máficas, né? Não vou falar aqui que não pode, que domina os políticos, que domina as indústrias, a economia, que domina o setor dos presidentes e essa escala sucessiva até o povo que sustenta todo esse jogo, né? Por isso que a gente chama agora o The End of Game. O jogo acabou, eles perderam, eles têm só narrativas da mídia e o seu último desespero é tentar causar uma G mundial, um conflito bélico que não deve acontecer, mas deve acontecer sim a limpeza específica de pontos, né? Que eu falei, um ponto aqui, tem um foco ali do mal, ali tem que ir lá destruir. Quem é que vai destruir? É o Putin. Quem é que vai destruir aqui na América do Sul? É o Brasil. Né? Pontos ali na VZ, que tem túneis, não sei o que fazem maldades. Quem é que vai ter que destruir aí? Cabe a nós, né? Fazer isso aí, porque o Brasil é o país mais forte, com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio de toda a Aliança da Terra, que somos todos chapéus brancos, né? Então, chapéus brancos é um grupo de pessoas que estão simbolizando essa libertação da Terra, né? Entre, como eu falei, a Melania Loirão, que é o chefe da Aliança, a Melania Trump, aqui no Brasil tem o nosso capitão com a sua esposa, tem outros que a gente não conhece, tem os anciões chineses, que são poucos também, mas eles são muito influentes,
influentes, e um grupo de militares exclusivo, que é o General Flynn, lá nos Estados Unidos, os grandes generais americanos, e aqui no Brasil temos grandes também marechais, como o Marechal do tio Heleno, o tio Braga Neto, essa turma toda aí, que estão trabalhando ativamente para os Chapéus Brancos, e especialmente o serviço deles não é só destruir o mal, como evitar que o mal tenha retaliação, que não haja um conflito mundial ou civil no Brasil. Então é um trabalho de um jogo de xadrez, um jogo muito preciso, que não pode errar nenhum passo. Errou um passo, cai todo o tabuleiro, né? Então vocês veem que a gente precisa orar muito para que esses seres divinos que estão trabalhando para a libertação da Terra assim o façam. E tem inclusive a força também dos galácticos, que estão os auxiliando através de tecnologias, através da quarta força americano, que se chama Space Force. É uma força mundial que eles têm naves e uma série de tecnologias dos irmãos galácticos do bem, você creia ou não, né? Tanto faz, eles estão trabalhando independente da sua crença ou do seu deboche. O deboche de você só vai levar você para o fundo do abismo e vai dizer, puxa, por que eu estraguei minha vida com esse kkk aí, né? Quando existe um plano tão sério na Terra que está monitorando todas as pessoas nesse momento, esse seu WhatsApp, essa minha fala aqui, toda ela monitorada pelos Chapéus Brancos, né? Pela QFS, que é o sistema quântico. Se algum de nós aqui, né, botar aí kkk, isso é bobagem, isso não existe, porque na Bíblia não está escrito, não sei o quê, você vai ser tomado nota, aí vai ter que prestar conta futuramente, né? Na melhor das hipóteses, você vai ter sérios problemas. Então, acorde, meu amigo, né? O momento é sério, vamos utilizar esse tempo aí para orar, para mandar luz para o planeta e nada mais do que isso, né? Você creia ou não creia, o plano é independente da sua sabedoria ou da sua ignorância. Só que a sua ajuda espiritual poderia agilizar esse processo. Então, quanto mais pessoas estiverem no despertar da consciência, mais os Chapéus Brancos vão conseguir fazer o seu plano num tempo mais rápido e que não haja retaliações ou algum conflito mundial ou mesmo localizado no Brasil. E a gente sabe que o momento está chegando, a partir de agora dos próximos dias, aí abril, maio, não deve demorar muito para as coisas estourarem a nível assim mundial. E eu tenho notícias que já no Brasil a coisa tá pegando fogo, o bicho tá pegando, né? Tá pegando mesmo. Então prepare seu coração, porque vai ser, a lenha vai comer aí, tá? E compartilhe nosso vídeo, Deus abençoe a todos, Deus no comando, a luz venceu, compartilhe!